Da minha derrota até a vitória plena em Cristo. É o tema da mensagem que nós começamos a ver na semana passada e agora vamos para a segunda parte, na continuação do texto de Romanos 8. Na semana passada também, o que seria muito bom para se fazer antes de assistir ou de ouvir esta mensagem, nós lemos o capítulo 7 de Romanos. E aí começamos o capítulo 8 e nós vamos lê-lo todo para pegar o fio da meada, porque hoje nós vamos ver a sessão logo depois de onde nós paramos, do versículo 18 até o versículo 27. Então vamos, meus irmãos, Romanos capítulo 8, vamos ler do 1 até o 27, para pegar, como se diz no popular, o fio da meada, e assim podermos continuar meditando sobre a vida no Espírito, que é aquilo que Paulo está tratando no capítulo 8. E você pode pegar o seu boletim, fazer as suas anotações, e eu creio que na quinta-feira, no sábado, no seu grupo familiar, no seu grupo de vida, você vai ter um compartilhar muito abençoado, porque este texto é uma pérola, um diamante da literatura bíblica, em especial através do apóstolo Paulo. Então, no capítulo 8 de Romanos, irmãos, nós lemos o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo que está em vocês, Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Este foi o texto, irmãos, da semana passada. Agora, do versículo 18 em diante, Paulo vai continuar o mesmo raciocínio. Você precisa lembrar sempre que a Bíblia, nenhum texto da Bíblia foi escrito com capítulos e versículos. Então, ignorando este fato, você vê que agora ele vai continuar tratando do mesmo assunto. A vida no Espírito vai agora ser tratada na questão das lutas, dos problemas, dos sofrimentos que nós vivemos. Porque, meus irmãos, não importa se você ou se a pessoa vive numa situação de extremo sofrimento ou numa situação muito vantajosa, nenhuma dessas coisas é absolutamente nada diante da eternidade. E é isso que nós vamos ver hoje. No versículo 18, Paulo começa dizendo o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
primeiro versículo dessa noite, meus irmãos, já nos traz a seguinte lição, ou a grande lição, na verdade, desse trecho é o seguinte: a vida no Espírito resultará em recompensa pelo sofrimento. E no versículo 18, é incomparável com a glória futura. Ou seja, a vida no Espírito resultará em recompensa pelo sofrimento, incomparável com a glória futura. Ou seja, meus irmãos, aquilo que nós passamos hoje, e é claro, quando se fala disso no Brasil, nós estamos há anos-luz do que acontece com irmãos nossos em outros lugares e o que acontecia nos tempos do apóstolo Paulo, mas independente disso, o que acontece conosco? Qualquer coisa que nos traga sofrimento, luta, não há como se comparar com aquilo que está sendo preparado para nós. No versículo 18, meus irmãos, o apóstolo Paulo coloca para nós da seguinte maneira: considerem, desculpe, aqui é tanto papel em cima da minha mesa que a gente acaba se embananando. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. A primeira palavra usada por Paulo aqui, meus irmãos, este verbo considerar, traz o significado no original que ele ponderou, que ele raciocinou. Não é algo motivado pela emoção, não é algo motivado pelo improviso, mas é algo que veio, obviamente, por revelação de Deus, por se tratar de palavra de Deus, mas que veio da experiência de Paulo, na sabedoria de Paulo, no conhecimento dele com Deus, em perceber que aquilo que Deus ia revelando para ele sobre a eternidade. Lembra do que ele fala? Conheço um homem que foi até o terceiro céu. Quase todo mundo concorda que ele estava falando de si mesmo, mas de uma forma humilde. Ele fala na terceira pessoa, ou seja, Paulo havia recebido, a ele havia sido revelado coisas que, comparado com aquilo que ele via hoje na nossa vida, não tinha sequer como comparar, não tinha como ser alguma coisa igual. Na verdade, a palavra comparar aqui é a ideia de colocar na balança. Ou seja, o peso está desigual. Aquilo que nós passamos com aquilo que nos é prometido é desigual. Você pode dizer, pastor, mas o que isso muda a nossa realidade? Muda muito, meu irmão. Por quê? Porque quando eu e você passamos por uma luta, independente qual seja ela, a nossa consolação não está na solução daquele problema, mas, segundo o texto, está além desta vida. Eu explico. Por mais que a solução para uma doença seja a cura, a solução para um problema financeiro seja dinheiro, a solução para o desemprego seja uma porta de emprego, a solução, e aí você pode acrescentar aquilo que é a sua luta, para um problema difícil, duro de relacionamento, seja o perdão e a paz sendo restaurada ali, nenhuma dessas soluções, irmãos, se comparam com o consolo que Deus tem para nós na eternidade. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. E não é a primeira vez, meus irmãos, que Paulo expõe essa ideia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, nós encontramos aquela palavra no versículo 16 em diante, que Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos. Está falando de luta de novo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha a expressão que Paulo usa em 2 Coríntios aqui, meus irmãos. Os nossos sofrimentos leves. Você se lembra da descrição que ele faz em Gálatas? 39 açoites, apedrejamento, perseguição, calúnia. A tudo isso, ao que Paulo chama aqui no versículo 17? Sofrimentos leves, e aí ele completa, momentâneos. Vai passar. Eu não sei, meus irmãos, quantos anos cada um de nós vai viver. Claro que não sei. Eu não sei nem quanto tempo eu estarei nessa terra. Pode ser esta a minha última mensagem que eu prego. Pode ser essa a última de mais 1000 que eu vá pregar. O importante é saber, meus irmãos, que a nossa vida é muito breve, muito momentânea, muito mais a nossa luta do que aquilo que a eternidade nos aguarda. E olha só, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão fazendo o quê? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas.
Ou seja, meus irmãos, tudo que eu passo nesta vida, que você passa nesta vida, de dificuldade, de luta, obviamente, por estar agindo certo, né? Como Pedro nos lembra, se você é perseguido porque você age errado, aí não há peso de glória algum. Aí só há você se arrepender e voltar atrás. Mas tudo que nós passamos, qualquer coisa que aconteça conosco, traz para nós uma recompensa eterna. Diante disso, para terminar o texto de 2 Coríntios, no versículo 18, Paulo diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, minha irmã, várias vezes nós temos sido alertados por Deus nesta igreja a tirarmos os olhos de tantas coisas, meus irmãos, que brilham nesta vida, em comparação e compará-los com a glória de Deus e preferirmos a glória de Deus. Isso acontece, meu irmão, quando você tem uma escolha a fazer diante de uma oferta pecaminosa, de uma oferta desonesta. Mas muitas vezes isso também tem a ver com as coisas mais naturais da nossa vida. Onde estão as minhas prioridades? Onde está o foco da minha vida? Sabe, meus irmãos, eu costumo dizer que tem crente que é tão apegado a esta vida, que na hora do arrebatamento ainda vai achar tempo de dar uma olhadinha para trás, pensando em tudo que está deixando. Eu acredito que vai ter gente, meus irmãos, que se fosse possível, ia dizer: puxa, a vida estava quase terminando de pagar meu carro, em pleno arrebatamento. Nossa, agora que eu ia dar entrada na minha casa, acabei de passar no concurso. Mas a palavra de Deus fala que não vai dar tempo, que vai ser num abrir e fechar de olhos, né? Mas se desse tempo, ia ter crente, meus irmãos, que ia fazer que nem a mulher de Ló. Ia dar uma olhadinha para trás, para aquilo que está deixando. C.S. Lewis, meus irmãos, eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar a citação toda, mas C.S. Lewis diz que se há dentro de nós um desejo que este mundo não satisfaz, é porque nós já estamos fixados, focados na eternidade e na glória. Isso, meus irmãos, é porque este homem, quando era ateu e depois agnóstico, o que o levou a Deus é porque ele tinha um sentimento de alegria faltando dentro dele. E esse sentimento ele encontrou em Deus. Então veja bem, meus irmãos, Deus, ele não é algo que vai satisfazer-nos aqui apenas, mas ele precisa ser um anseio eterno na nossa vida. Ou seja, não é eu quero morar aqui ou acolá. Meus irmãos, eu não quero mais morar nesta terra. Como falamos hoje de manhã na nossa EBD. Muitas vezes nós estamos tão preocupados se eu vou morar em Boa Vista, ou São Paulo, ou Palmas, ou Katmandu. Meu CEP nesta terra não me interessa. Eu quero saber onde vai ser o meu CEP, onde na frente passa uma rua de ouro. Esta é a eternidade que nos aguarda. E quando, meus irmãos, nós olhamos para sofrimentos, e eu quero aqui aumentar o significado do texto, é até fácil. Mas quando nós olhamos para vitórias, será que nós olhamos para a eternidade com a mesma ansiedade, quando tudo vai bem e quando as bênçãos estão chegando? Então, meus irmãos, é importante para nós entendermos que a vida no Espírito resultará em recompensa para o sofrimento, não é algo que ficará no esquecimento de Deus. E essa recompensa, ela não é só para nós. Olha só o versículo 19 em diante. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. No segundo subponto do nosso ponto 6, eu estou dando continuidade à semana passada, tá, irmãos? Nós lemos o seguinte: a vida no Espírito resultará em recompensa pelo sofrimento na restauração universal. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos sobre a terra que um dia nós habitaremos. Só que o texto fala que esta terra hoje, ela geme, ela está numa grande expectativa. Ela está ansiosa pelo quê? Para que os filhos de Deus sejam revelados. Vamos ver o que esse texto nos guarda nessa noite? Em primeiro lugar, meus irmãos, qual é a situação atual? Aquela que eu já disse. Ansiosa expectativa. A ideia aqui, meus irmãos, é alguém
para quem foi prometido algo. Criança em dia de Natal, ou perto do seu aniversário. Ou você, quando o chefe disse, olha, esse ano eu vou lhe considerar para uma promoção. Ou alguém, né, você está namorando, já há algum tempo, aí a moça fica naquela expectativa de receber um anel. As coisas de cinema, né? Ficar de joelho e tal, abrir. Bem, no meu caso não teve anel, né? Talvez depois. Mas a expectativa de que alguém pergunte se você quer passar a sua vida com ele ou com ela. Então perceba, meus irmãos, a expectativa é bom. Mas no caso aqui, meus irmãos, essa expectativa é motivada porque a criação está debaixo de maldição. E diz, meus irmãos, essa grande expectativa é o mal posso esperar para que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, meu irmão, eu e você somos a chave, somos o início desse evento de transformação mundial. Então hoje, meus irmãos, eu vejo que há dois extremos na humanidade. Há os destruidores do planeta, que é a grande maioria, né? Os poluidores, e há os ecochatos, lá no outro lado. Os que transformaram a ecologia praticamente em uma religião, né? É aqueles que fazem como se houvesse a criação, ou a natureza fosse uma entidade viva. É um ser vivo, claro, né? As árvores, etc., os animais, a fauna e a flora. Mas como um todo, ela fosse uma entidade viva. Então, nem aqui, nem acolá. Hoje, nós somos ainda mordomos desta criação. Uma criação que está decaída, sobre maldição. Uma criação, meus irmãos, na verdade, que será completamente destruída. O apóstolo Pedro nos revela que será tudo destruído pelo fogo, para que seja feito novamente. Agora, para que isso aconteça com a natureza, primeiro tem que acontecer comigo e com você. Como? Só um minutinho. Daqui a pouco a gente vai ver no próprio texto. Mas antes de chegar lá e explicar que revelação dos filhos de Deus é isso, no versículo 20, Paulo diz o seguinte: pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Ou seja, meus irmãos, a situação atual é de grande expectativa, mas qual é a razão? Total libertação. O que acontece, meus irmãos, é que logo depois de Gênesis 3, você deve lembrar que nós tivemos uma mensagem há 3 ou 4 semanas exatamente em Gênesis 3. Não só nós, o homem, o ser humano, sofreu por causa do pecado, mas a terra também foi colocada sob maldição. Hoje você vê, meus irmãos, um planeta completamente fora de controle. Um planeta em que você tem quase 50 graus num verão em alguns lugares no Brasil, Rio de Janeiro, etc., e quase 40 graus negativos no norte dos Estados Unidos, no Canadá. Um tal do vórtice polar, né? O que quer que seja o nome. Ou seja, um planeta que, por mais que cientistas queiram achar explicações e tudo mais, você tem terremotos, você tem tsunamis, você tem um clima que é hostil a nós. Nós nos adaptamos, né? Usamos roupas para nos proteger do frio, usamos o que podemos para nos aliviar no calor, mas eu e você sabemos que nós não estamos vivendo num ambiente que é muito ou constantemente favorável a nós mesmos. Uma criação que deseja sair deste ciclo de destruição. E qual é a chave? Eu e você. Perceba, meus irmãos, que no versículo 20, que Paulo usa uma palavra que a criação foi submetida à inutilidade. Eu fiquei curioso com essa palavrinha, fui dar uma pesquisada. Isso aqui, meus irmãos, o que é uma coisa inútil? Interessante que o português conseguiu traduzir bastante o que o apóstolo quis falar no original. Perdeu a sua utilidade original. Por exemplo, lá em casa, quando um balde fura, vira vaso automaticamente. Vamos reciclar, né? Vamos reaproveitar. Mas quando ele saiu lá da fábrica, não foi planejado para ser um vaso.
Foi planejado para ser um balde. Mas ele não serve mais, porque ele furou, ele quebrou. Ele não retém mais o líquido, a água, quando a gente coloca lá. Então vamos dar uma utilizada e vamos plantar ali alguma coisa, botá-la no canto para decorar nosso mais ou menos belo quintal. Mas e a natureza? Numa escala, meus irmãos, astronomicamente maior, a natureza foi criada com propósitos muito mais elevados, propósitos muito maiores do que aquela que ela tem hoje. Infelizmente, os ecochatos acham que a natureza tem que ser adorada, tem que ser cuidada como se fosse alguma coisa religiosa praticamente. E os destruidores acham que podem usá-la de qualquer maneira e acabar, como se ela fosse para sempre estar aí. Nós, meus irmãos, como Francis Schaeffer nos ensina em um dos seus livros, somos irmãos de criação dessa natureza. Diferente da natureza, mas nós estamos aqui para cuidar dela, como irmãos mais velhos, mais competentes, mais capazes para cuidar dela, para que ela possa um dia retornar à sua utilidade real, que é servir ao povo de Deus e ser reflexo da glória de Deus. Meu irmão, se você hoje olha para a natureza e você já fica perplexo, tem uma irmã aqui da igreja que gosta de postar umas fotos bonitas, né, de alguns lugares do mundo. Fico vendo que coisa maravilhosa. Se eu tivesse condições, todo mês eu viajava para um lugar bonito desse no planeta Terra. Agora, meu irmão, você tem condição de imaginar o que era este planeta antes da queda? Se hoje ele já é bonito como é. Outro dia eu estava vendo um documentário da Chapada Diamantina, que coisa maravilhosa. Deve ser muito bom para quem tem joelho operado, né? Aquelas subidas e descidas, mas é lindo. Um dia eu vou lá, de helicóptero. Como deveria ser aquilo antes da queda? Como deveria ser o jardim que Deus plantou para o primeiro casal? É tão interessante, de vez em quando tem um desenho animado sobre a criação do mundo, né? Sobre o Jardim do Éden. Já fizeram um filme que tentaram colocar, coloca uma floresta, coisa que nós temos hoje. Meus irmãos, era muito melhor, era muito mais bonito. Mas depois da queda, caiu numa inutilidade, perdeu o seu propósito, o seu objetivo real, a sua glória inicial com a qual foi criada por Deus. E por isso, ou isso aconteceu por decisão soberana do nosso próprio Deus. O texto está dizendo, não foi porque a natureza quis, foi fruto da decisão soberana do nosso Deus como parte da punição pela desobediência dos representantes de toda a criação, nossos queridos Adão e Eva. Na sua decisão, a punição passou para toda a criação. A restauração da criação, meus irmãos, vai ter uma prévia, porque o texto diz que eles estão esperando essa restauração. Como é que ela acontecerá? A prévia da restauração é aquilo que a palavra de Deus nos ensina e chama-se milênio. 7 anos após o arrebatamento da igreja, como nós já aprendemos bastante aqui juntos, nós experimentaremos a volta, ou viremos com o Senhor Jesus para instaurar o seu reino de justiça aqui no planeta Terra. E para que esse reino servirá? Para ser o começo de estabelecer da justiça de Deus em nosso meio. Depois disso, aí sim, virá definitivamente aquilo que Paulo está nos falando hoje. Novos céus e nova terra, aonde reina a justiça, como o apóstolo João nos fala lá em Apocalipse. Esse é o momento, meus irmãos, que Paulo está colocando aqui. Esse é o momento, meus irmãos, em que nós podemos ter certeza que vai haver uma restauração universal completa e nós estaremos participando disso. E você deve perguntar novamente, pastor, o que isso tem a ver com meus sofrimentos? Tem tudo a ver. Porque, meus irmãos, quando nós, repetindo o raciocínio do começo da mensagem, olhamos para o nosso sofrimento, só aqui, realmente ele parece sem sentido. Realmente ele parece até motivo de desespero. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que sofrem muito mais do que eu e você, não é verdade? Quando nós vemos isso, parece realmente algo de dizer, como que pode? Nesse exato momento, nós oramos na quinta-feira, oramos na sexta-feira, um casal querido nosso, ele foi colega nosso de seminário.
A esposa desse meu amigo está lá no hospital em São Paulo lutando com a sua vida. Uma moça jovem, mãe de 2 meninos. Diagnosticado com câncer de mama, metástase, já perdeu parte das algumas juntas ósseas e agora está lá no hospital para começar um tratamento e lutar pela sua vida. Quando você olha, meus irmãos, para um cenário desse, o que nos sustenta não é a esperança da cura. O que nos sustenta não é a esperança de resolver o nosso problema. Quantos milhões e milhões de pessoas não tiveram o seu problema resolvido e morreram nele? Em Hebreus capítulo 11, meus irmãos, quantos receberam promessas e morreram e não viram a sua promessa se cumprir? Diferente da música que toca ali na Gospelândia, que diz que quem tem promessa não morre, né? Não leu Hebreus capítulo 11, aparentemente. Ou seja, meus irmãos, quando nós vemos isso, nós vemos a Bíblia dizendo: tira e olha para o alto. Tira a sua limitação e olha para a eternidade. A natureza está fazendo isso. A natureza, meus irmãos, não está botando a sua esperança nos ecos chatos. A natureza não está colocando o seu temor nos destruidores. A natureza geme, esperando que nós, como filhos de Deus, sejamos revelados na eternidade, para que ela também seja restaurada. Por quê? Terceiro subponto nos diz o seguinte: a vida no Espírito resultará em recompensa pelo sofrimento, na restauração pessoal, na nossa restauração também. No versículo 23, Paulo diz o seguinte: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo, meus irmãos, fala que nós temos os primeiros frutos. Os primeiros frutos, essa expressão, é aquilo que nós já experimentamos na nossa conversão. Especialmente a habitação do Espírito Santo, que é o tema do capítulo 8. Os primeiros frutos é a habitação, a presença, o ministério do Espírito Santo na minha e na sua vida, porque ele é a prova, é o selo da vida eterna. Ou seja, meus irmãos, nós ainda não estamos lá, mas lá já está aqui. Nós ainda não estamos na eternidade, mas a eternidade já está aqui. Desde aquele dia, como diz Efésios, que você ouviu o evangelho da sua salvação, que você se arrependeu dos seus pecados, que você entregou a sua vida, confessando a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus, desde aquele dia que seu nome foi escrito no livro da vida, da onde é impossível que seja apagado, amém? Aonde ninguém pode tirar, a eternidade já estava aqui, mesmo que você não estivesse lá. Isso, meus irmãos, nós experimentamos na nossa vida. Toda vez que nós experimentamos o consolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, nós estamos experimentando essa realidade na nossa vida. E não só isso, mas veja bem, a vida eterna que nós participamos já tem efeito hoje. Toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus, temos entendimento da palavra, é o Espírito Santo atuando. Toda vez que temos o consolo da palavra, é o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas e realizando aquilo que nós não podemos realizar sozinhos. Não só isso, mas primeiros frutos significa que nós estamos experimentando um gostinho daquilo que é a eternidade. Deixa eu fazer um passeio com você. Lembra como você era antes de Cristo? Antes de conhecer ao Senhor. E aquilo que você é hoje em Cristo, é a mesma coisa? De jeito nenhum, diria Paulo. Lembra quem você era antes de Cristo e quem você é hoje em Cristo. Meus irmãos, a expressão primeiros frutos é quando o fazendeiro, a colheita já estava se aproximando e ele colhia um exemplar da colheita para poder avaliar como seria a sua colheita. Então ele olhava para aquilo, ele podia fazer uma projeção de que seria a partir daquilo muito melhor.
É claro, se ele pegasse frutos ruins, frutos queimados, comido de bicho, ele já sabia que a sua colheita seria muito ruim. Mas se ele pegasse frutos bonitos, promissores, ele sabia que dali ele teria uma promissória colheita. Meu irmão, quando nós pegamos o primeiro fruto na nossa vida, que é o que você já experimentou por causa da sua conversão, esse gostinho, esse pouquinho que você já experimentou por causa, desde que conheceu a Cristo na sua conversão, você pega isso, multiplica por trilhões de vezes, é aquilo que nos aguarda na eternidade. Esse é o consolo, meus irmãos, que nós temos diante das nossas lutas. Experimentaremos muito mais. Queridos, existe em nós, o versículo 23 nos fala isso, essa ansiedade, um anseio pela eternidade. Porque, meus irmãos, quando esse anseio não está aí, é porque, lembrando que nós já vimos hoje no capítulo 7 e no capítulo 8, a carne tem prevalecido na minha vida. Quando o meu anseio está na eternidade, é porque eu estou andando e vivendo a vida no Espírito. Mas quando o meu anseio está nas coisas desta vida, é porque, infelizmente, a carne tem prevalecido. E nós precisamos cuidar diariamente disso, em oração, em meditação, para que as coisas desta vida possam cada vez ter menos controle sobre nós. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, apesar, nós já estudamos isso na nossa igreja, nós já temos sido adotados em Cristo Jesus. Essa adoção é uma posição legal. Nós estamos esperando a realização final, completa dela, na ressurreição. É isso que o texto está falando, a redenção do nosso corpo, o resgate completo do nosso corpo. Porque, meus irmãos, é sempre bom repetir, né? Nós não vamos ficar na eternidade como almas sem corpo, almas penadas, né? Por aí, desencarnadas, pulando de nuvem em nuvem, certo? A palavra de Deus nos ensina que, da mesma maneira que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele ressuscitará os nossos corpos incorruptíveis, que não vai mais haver doença, envelhecimento ou nada. E na verdade, qualquer defeito que você tenha, especialmente aqueles, né, que causam qualquer debilidade na sua vida, vão ser completamente revertidos por causa da obra de Cristo na nossa vida. Queridos, essas esperanças não são algo que nós experimentamos uma vez ou outra, não. É uma constante desde o dia que nós fomos salvos. Olha o versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nós já explicamos, meus irmãos, que a esperança bíblica é uma esperança baseada naquilo que Deus revela para a eternidade. Eu explico melhor. Quando nós falamos sobre esperança hoje em dia, nós falamos sobre uma coisa que pode ou não acontecer. Eu tenho esperança de em julho eu poder ter uma viagem de férias que eu não tive agora em janeiro. Eu espero poder, mês que vem, comprar aquele livro que eu estava namorando na internet. Eu tenho a esperança de poder visitar e ver meus pais este ano. Pode acontecer e pode não acontecer. Não é isso, meus irmãos, que o texto está falando para nós essa noite. Quando a palavra de Deus fala de esperança, que inclusive ele inclui naquele trio, né? Fé, amor e esperança. Não é uma possibilidade, é uma certeza. É a certeza, meus irmãos, que nós podemos marcar em nossos relógios aqui o tempo que for, 10 segundos. E dentre esses 10 segundos, Cristo pode voltar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou pode voltar nos próximos 10, ou nos próximos 10. Eu não estou contando algo que talvez aconteça, talvez não aconteça. Apenas eu estou dizendo que dentre esses 10 segundos, ele pode vir, ou pode vir depois, mas ele virá. E essa esperança, meus irmãos, é aquela que nos motivou desde o começo. O grande problema, meus queridos, é que o Evangelho tem sido pregado nos nossos dias, tão focado neste mundo, que é capaz de ter gente que está achando que está se convertendo,
mas na verdade está entrando para a religião. Porque não existe, meus irmãos, salvação sem perspectiva de céu. Não existe salvação sem perspectiva eterna. Porque se Cristo lhe salvou, Ele não lhe salvou para que você comesse o melhor desta terra. Nesse que se canta e que se prega e que se escreve por aí. Cristo não lhe salvou, meu irmão, apenas para que você tivesse uma vida abundante aqui. Por mais que seja maravilhoso o texto de João 10:10, mas para que você tenha uma vida eterna lá. E essa é a esperança da restauração pessoal que nós experimentamos. O texto, meus irmãos, diz ainda que nós não vemos esta esperança, mas aguardamos-la pacientemente. Por que o apóstolo está destacando isso, meus irmãos? Porque você tem que lembrar, a luta que ele está compartilhando aqui e consolando com essas palavras os romanos, está muito longe da luta que eu e você passamos. Está muito longe, meus irmãos, da experiência que nós temos num Brasil livre como nós estamos. A vida dessas pessoas estava em jogo. Eu estava lendo essa semana sobre, já compartilhei no grupo de vida, na oração, na IBD, mas uma coisa impacta a nossa vida, né? Estava lendo essa semana sobre Inácio de Antioquia, o bispo da igreja de Antioquia, que faleceu, foi martirizado em volta de 107 depois de Cristo, ou seja, ele ainda foi contemporâneo dos últimos apóstolos, provavelmente do apóstolo João, por exemplo. E meus irmãos, ele ansiava o martírio nos últimos dias. E diferentemente de Inácio de Antioquia, você pode ansiar o martírio quanto você quiser. Você pode chegar lá no palácio, na Polícia Federal, dizendo: vim me entregar por amor de Cristo. Vocês vão rir na sua cara. Tamanha é a liberdade absurda que nós temos no nosso país. Agora, entra no avião, vá para o meio de uma praça, por exemplo, no Irã. Abra uma Bíblia, decore algumas palavras em árabe, ou em persa, que eles falam lá, e comece a proclamar a Cristo a altos pulmões, bradando na praça pública no meio do Irã. Aí você vai conseguir o martírio que você queria, talvez. Isso, meus irmãos, é a distância da profundidade desse texto, da realidade que nós temos hoje, daquilo que nós chamamos de luta, dificuldades, tribulação e sofrimento. E aí ele termina esse trecho dizendo: aguardamo-lo pacientemente. Quer ver como é diferente, meus irmãos, a paciência, dependendo do contexto? Se alguém diz assim para você: entra aqui nessa sala com ar-condicionado e aguarda que você vai ser atendido. Talvez você fique inquieto, passou 20, passou 30 minutos, passou 1 hora e você esperando. Puxa vida, que falta de consideração, estou aqui há 1 hora. Agora, ao invés da sala com ar-condicionado, coloca você no sol de 40 graus. Não, aguarda aqui que você já vai ser atendido. Quantos minutos você dura a sua paciência? 2, 3 minutos você já está inquieto, assim: mas rapaz, aqui no sol você vai me fazer esperar aqui? 30, 1 hora lá, aqui você não durou 3 minutos. Agora, meu irmão, esse é o contraste que eu quero fazer com você, com os homens e mulheres que estavam recebendo esta carta. Enquanto a nós está sendo dito: seja paciente, fica aqui no ar-condicionado. A eles, neste dia, estava sendo dito: espera aqui no sol escaldante, que Cristo logo, logo volta. E todo o seu tormento, toda a sua luta, toda a sua perseguição vai acabar. E eu não digo isso, meus irmãos, para nos envergonhar, para nos entristecer, ou para nos constranger, mas na verdade, para nos mover a uma atitude de gratidão. Mas não é uma gratidão de dizer: Senhor, muito obrigado por essa liberdade. Não, gratidão verdadeira faz alguma coisa. Senhor, muito obrigado pela minha liberdade em Cristo neste país. Eu vou usá-la sabiamente, ativamente. Eu vou falar de Cristo, eu vou viver Cristo, eu vou testemunhar Cristo. Aonde quer que eu esteja, eu quero passar para as pessoas a obra que o Senhor tem feito na minha vida. Meus irmãos, janeiro já se vai.
Como anda o seu projeto de ser uma testemunha de Cristo em 2014? Só temos mais 11 meses. Convertê-los, como falamos em outras mensagens, não é sua obrigação, mas ser uma testemunha é tanto sua quanto minha obrigação para servirmos a Cristo. A vida no Espírito resultará em recompensa pelo sofrimento, que é incomparável com a glória futura, na restauração universal, na restauração pessoal. Última parte, meus irmãos, é o segundo ponto dessa noite, o sétimo da nossa semana, do nosso capítulo, desculpe, onde nós aprendemos o seguinte: a vida no Espírito está debaixo do cuidado do Espírito. A vida no Espírito está debaixo do cuidado do Espírito. E terminamos com os versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse é um trecho, meus irmãos, que de vez em quando a gente lembra dele, né? Que fala da intercessão do Espírito, fala de coisas maravilhosas, que Ele cuida de nós na nossa fraqueza. Mas acredito que nós podemos nos aprofundar um pouco mais nesse texto essa noite. Olha só, em primeiro lugar, meus irmãos, o texto diz: da mesma forma que nós esperamos, que nós temos essa esperança, que é pela fé, que nós não vemos, da mesma forma, o Espírito nos ajuda. O que é essa ajuda? É muito mais do que dar uma mãozinha. A palavra, meus irmãos, que inclusive é uma palavra desse tamanho, tem 7 sílabas, enorme no original, significa ajudar, ilustra alguém que está ajudando o outro com uma carga que é pesada demais. É juntar forças. Peraí, pega daí que eu pego daqui, eu vou junto contigo. Sozinho você não vai conseguir. Não é aquela ajuda, meus irmãos, por gentileza. Se você vê a sua esposa ou a sua mãe chegando em casa com 2 sacolinhas de compra, você vai lá ajudar porque você é um bom marido, você é um bom filho. Não é essa ajudinha por gentileza. Não é a ajudinha de abrir a porta para alguém entrar com um embrulho. Ele pode botar um embrulho no chão, pode fazer um malabarismo e abrir lá, ele se vira. Não. Isso aqui, meus irmãos, é além da nossa capacidade que o Espírito nos ajuda. A água está aqui. Eu já estou revezando uma narina de cada lado, porque eu não estou conseguindo passar do nível para respirar. Está demais. Sabe o que ele faz? Ele nos coloca acima do nível da água. Ele nos faz andar sobre as águas, se preciso for. Ele abre as águas. Ele faz o que Ele quiser, mas fará para que eu e você sejamos ajudados acima ou além daquilo que está difícil para nós suportarmos. Essa é a ajuda do versículo 26. E mais ainda, o texto diz: Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Há uma má compreensão do que Ele quer dizer aqui, porque muitas vezes essa fraqueza, que significa inabilidade física, emocional e espiritual. Perceba que esse termo aqui pode ser aplicado, meus irmãos, para qualquer área da nossa vida: física, emocional e espiritual. Agora perceba, não é quando estamos fracos que o Espírito nos ajuda. Não é quando nós estamos fracos que o Espírito corre ao nosso socorro, tipo uma SAMU celestial. Ele não vem só quando está tudo muito ruim. Por acaso você já viu a SAMU ficar te seguindo pela cidade? Só aparece quando há um acidente, não é verdade? Só quando alguém foi atropelado, alguém bateu o carro, alguém sofreu um acidente de algum tipo, alguém teve um ataque cardíaco, chama a SAMU, ela vem socorrer. E a ideia, meus irmãos, que muitos têm desse texto, é que Ele nos socorre em nossas fraquezas, é que eu estou indo muito bem, de repente fiquei fraquinho, aí lá vem o Espírito, ambulância dos céus. Não é isso não.
Pastor, mas isso aí já é maravilhoso. Toda vez que eu der uma tropeçada, o Espírito está lá para me ajudar. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós entendemos dessa maneira, significa que durante o período que o Espírito não veio me socorrer, eu estava andando em independência. É como se eu conseguisse sozinho. Então ele me ajuda nas minhas fraquezas, mas tem uns lados que eu sou muito forte, que eu consigo e tal, chá comigo. Ó Espírito Santo de Deus, vem quando eu estiver precisando, mas agora eu estou bonzão, não tem necessidade nenhuma. Meu irmão, me perdoe, mas essa não é a sua realidade espiritual. O que esse texto está dizendo então, meus irmãos? Ele nos socorre em nosso permanente estado de fraqueza. Somos fracos e dele dependemos. Não é que estaremos fracos e vamos precisar dele. Esse é um daqueles momentos da vontade de fazer que nem aqueles pregadores. Vire para o seu irmão e diga: você é um fraco. Porque ele gosta muito de falar, né? Vire para o seu irmão e diga: eu te amo no amor de Jesus, né? Mas meu irmão, você está sentado do lado de um fraco. Cristianismo é para fracos. Porque se você for forte, você não precisa de Deus. Você não precisa da ação do Espírito Santo. Meu irmão, você não precisa ser ou dar uma de forte. Quando nós pregamos algumas semanas atrás no Salmo 13, um dos primeiros pontos, se não me engano o primeiro, foi o quê? Desabafe na presença de Deus. Deus não quebra. O nosso Deus não é feito de porcelana. Você não precisa, como diz lá no interior, né, arrudear, não. Vá direto ao assunto. Deus, estou frustrado. Deus, estou triste. Deus, eu não aguento isso. Pois aquilo sair do seu sistema, aí você vai poder, meu irmão, chorar, se colocar na frente de Deus, porque é dele que vem a salvação. É dele que vem o socorro. É dele que vem a resposta. É dele que vem o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. E aonde estaria, meus irmãos, a nossa força? O texto diz: ele nos ajuda, pois não sabemos como orar. Porque exatamente na oração, no diálogo com Deus, na prática da presença de Deus, é que estaria a nossa força. Mas como nós não sabemos, ele vem nos ajudar, porque ele sabe da necessidade disso, do relacionamento constante com Deus. O texto não está falando, meus irmãos, sobre orar. Vamos orar agora para o almoço. Vamos orar porque a gente vai pegar a estrada. Não é isso. Quando nós falamos também, algumas semanas atrás, sobre práticas básicas da vida cristã, não falamos sobre oração pontual, mas sobre estilo de vida. Você está dirigindo? Está falando com Deus. Você está lá balançando na rede no seu quintal, você está falando com Deus. Você está trabalhando, você está intercedendo, você está falando com Deus. É a prática da presença de Deus. Não uma reuniãozinha pontual, mas uma reunião de 24 horas por dia. Ora, eu arrisco a dizer até dormindo. Sabe, meus irmãos, quando às vezes vem sonhos na nossa noite, que são reflexos daquilo que a gente teve durante o dia. Eu contei essa semana que eu tinha visto no noticiário um crime, que alguém estava roubando as rodas dos carros. O dono acordava de manhã e encontrava um carro em cima de madeira, em cima de seco, né? Estava falando com o Ronaldo na estrada, e eu tinha visto a notícia, a matéria, que tinha um ladrão fazendo isso em determinado lugar. Adivinha com o que eu sonhei? Eu sonhei que eu acordava de manhã e lá estava o nosso carrinho Santana em cima das madeiras e tinham levado a roda, o pneu e tudo, um prejuízo enorme. Será, meu irmão, que se eu praticar a presença de Deus, a meditação na palavra de Deus, né? Durante o meu dia, eu fiz a minha devocional, eu pratiquei o verbo que a nossa igreja criou aqui, eu devocionei. E aquela palavra, o Espírito está trabalhando durante o meu dia, na minha vida. Será que de noite eu não posso também até sonhar com aquilo? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus toma conta de mim até enquanto eu estou dormindo. Deus realiza o meu trabalho enquanto eu estou dormindo, é o que diz o salmista.
Então, meus irmãos, o Espírito está aí para nos mostrar essa oração de dependência, de crescimento na presença de Deus, porque não sabemos como orar. Como ele faz isso? Olha que interessante, a natureza geme, nós gememos e agora o Espírito geme também, com gemidos inexprimíveis, que, diga-se de passagem, não tem absolutamente nada a ver com falar em línguas. Certa feita eu vi um pastor dizendo que o versículo 26 é o Espírito intercedendo através de nós quando nós falamos em língua. Não tem nada a ver com o que o texto está dizendo, porque quem está orando aqui não somos nós, é o Espírito que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não tem nada a ver com isso, é um clamor, uma intercessão do Espírito pelo cristão, por mim e por você, diante de Deus. Ele ora por nós, para que nós possamos ser fortalecidos na nossa fraqueza. No versículo 27, meus irmãos, como nós já lemos, Paulo diz: e esse Espírito, ele vai falar com o quê? Com aquele que sonda os corações, que sonda a nossa vida, porque ele conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, você sabe por que as coisas dão certo na sua vida? Não é porque você fez tudinho certo, não é porque você foi religiosozinho, né? Fez, eu dizimei, eu cantei, eu evangelizei. Não é por isso que as coisas dão certo na sua vida, mas porque você tem um competente intercessor, que intercede com tudo que você tem necessidade, tudo que você precisa. Nós não sabemos como orar, literalmente, nós não sabemos aonde, o porquê, o alcance da nossa oração, mas Ele sabe. Por isso que as coisas dão certo na nossa vida. No Espírito, naquele que nós andamos, nós temos perfeita intercessão. A mente dele, plenamente conectada, sincronizada com a mente de Deus, leva, presta atenção, exatamente aquilo que em nossa fraqueza não podemos pedir para nossas vidas. Perceba, meus irmãos, quantas vezes nós gastamos um tempão orando por coisas que não eram da vontade de Deus, não é verdade? Deus já vinha falando com o seu espírito: não, meu filho, não quero isso para você não. Mas a gente insistia, que nem menino, que nem criança, que pede o chocolate uma vez, aí dá uns minutinhos, pede de novo, aí pede de novo, até que ele seja ameaçado com a havaiana, né? Ou com um cinto. Aí ele pensa duas vezes antes de pedir de novo. Mas ele pediu de novo, de novo, de novo, porque ele é criança, ele é menino. Ele está sendo treinado na obediência. Interessantemente, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Sabemos que determinada coisa não é da vontade de Deus, mas insistimos em pedir. De forma completamente diferente, igreja. Em todas as lutas que você tem passado, Deus, da sua derrota, tem levado a vitória plena em Cristo, porque o Espírito tem intercedido exatamente do que você precisa. E uma coisa me veio à mente agora. Como é interessante, né? Ele está pregando e eu já revirei esse texto para cá e para lá, mas uma coisa me veio aqui. Será que na minha intercessão, no meu momento com Deus diário, cada vez mais discernimento na palavra e discernimento no Espírito vai depurar a minha oração? Quando nós consideramos, meus irmãos, que aquilo que eu estou orando fora da vontade de Deus é um ruído na minha comunicação com Deus, é uma sujeira na minha comunicação com Deus. Quanto maior for minha comunicação em andar no Espírito, a minha comunhão com Deus vai depurar, purificar a qualidade da minha oração. Eu sei que não vai chegar o dia em que nós não precisemos mais da intercessão do Espírito. Não vai acontecer. Mas eu acho, meus irmãos, que tem gente que o Espírito olha e diz: poxa, da oração desse cara não dá para aproveitar nada, vou ter que fazer todo o trabalho. Mas eu também acredito que pela misericórdia e graça do nosso Deus, quanto maior for o meu relacionamento com esse Espírito, com o Cristo que morreu na cruz por mim, pelo Deus que concebeu tudo isso que nós estamos ouvindo esta noite, a minha oração vai estar com menos ruído. E o Espírito vai olhar e vai dizer: ainda tenho que ajudar, eu sempre vou ter que ajudá-lo, mas eu estou muito contente,
E eu estou muito satisfeito, porque ele tem crescido. Não é mais oração de menino, é uma oração de alguém que pede com maturidade, que clama, que intercede com maturidade, que agradece com maturidade, porque tem andado no Espírito mesmo no meio dos sofrimentos. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos levar a este nível de oração, este nível de dependência de Deus em meio ao sofrimento, sabendo que a recompensa é certa e garantida, porque quem prometeu é um Deus fiel. Oremos. Deus querido, muito obrigado por um texto tão maravilhoso, um texto que na verdade temos que correr nele para poder expô-lo em uma noite só. Porque, ó Deus, tanta coisa maravilhosa o Senhor colocou aqui através da mente e da pena do apóstolo Paulo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em meio às lutas, em meio a qualquer tribulação, por menores que elas sejam em nossas vidas em comparação a irmãos nossos que estão no mundo todo, nossa esperança continua no nosso grande Deus e no Espírito que intercede por nós em nossa constante fraqueza. Nós aproveitamos essa noite, nosso Deus, para orar pelos nossos irmãos, pela tua igreja, Senhor Jesus, que passa por lutas tão tremendas. Eu quero pedir, ó Deus, que as promessas que ouvimos hoje possam ser lembradas a eles lá onde eles estão. Que a tua palavra de Romanos 8 possa ser lembrada a eles, que a palavra de Coríntios que nós lemos possa ser lembrada a eles, e que eles possam encontrar consolação na esperança da eternidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.